Nesta aula, vamos falar sobre ácidos e bases. Bem, classificação de uma substância como ácida, no começo foi sugerida pelo seu gosto, pelo gosto dessa substância. A palavra ácido deriva do latim azedo. Já as bases seriam cinzas de uma planta árabe, que tem o significado álcali. As bases também são chamadas de substâncias alcalinas. Como a gente vê aqui, ó, cinzas, que seria álcali, né? E azedo, do ácido. Bem, os ácidos e as bases são substâncias presentes no nosso dia a dia. Produtos como limão, leite, produtos bem usuais do dia a dia, têm características ácidas e básicas. O limão, como a gente vê aqui na imagem, tem uma característica ácida. Já o leite, bem usual também no nosso dia a dia, sabão em pó, detergente, tem características básicas ou característica alcalina. Bem, mas como eu sei que uma substância é básica ou ácida? Bem, para explicar isso, como uma substância caracterizada ácida ou básica, a gente teve a ajuda desses 4 camaradas aqui. O primeiro foi Arrhenius, que teve a sua teoria, né? A teoria da dissociação do ácido, que baseava-se em que o ácido liberava o próton H+. No início, acreditavam que o ácido liberava oxigênio. Toda substância deveria ter oxigênio. Aí veio Arrhenius e mostrou que substâncias com características ácidas não possuíam oxigênio, como é o caso do HCl, o ácido clorídrico. Então, estudando a condutividade desses compostos, condutividade elétrica, ele percebeu essa liberação do próton H+ em solução. A gente vê aqui próton H+, né? Mais o Cl-. Essa setinha aqui, indicada na reação, mostra que a reação é reversível. O que seria essa reversibilidade da reação? Os íons H+ e Cl- em solução aquosa podem voltar a ser o ácido clorídrico. Assim como nessa outra reação que a gente vê aqui, do ácido acético, que seria o ácido do vinagre. O principal composto do vinagre é o ácido acético. Vinagre. No mesmo caso, libera o próton H+ e o íon acetato. Tem uma carguinha negativa aqui, o íon acetato. Bom, mesmo caso, o íon acetato mais o próton H+ podem voltar a ser o ácido acético. E essa foi uma observação de Arrhenius, que os ácidos possuem essa reversibilidade e por isso também ele percebeu a condutividade elétrica. Esses íons possuem uma corrente elétrica, eles conduzem energia, conduz corrente elétrica. Essa é a teoria de Arrhenius. Ainda sobre a teoria de Arrhenius, agora vamos falar sobre as bases. Bem, no ácido, a gente viu
que libera o próton H+. Na base de arrênios, o íon liberado, que caracteriza, né, a basicidade dessa substância, vai ser o OH-. Aqui o OH-. Esse íon vai ser o que vai caracterizar a substância como básica, né? Que a gente vê a dissociação, né, em aquoso do hidróxido de sódio, NaOH. Também, no mesmo princípio do ácido, né, é reversível, é uma reação reversível. Vemos aqui também a reação do hidróxido de potássio, o KOH, também liberando o íon OH- e o íon potássio. Bem, a mesma linha de raciocínio, né, dos ácidos, porém, em vez do próton H+, a base em meio aquoso vai liberar o OH-. Bem, Arrhenius também falou sobre a força desses ácidos e dessas bases. Para Arrhenius, a força desses ácidos dessa base está associada ao grau de ionização. Veja bem, quanto mais H+, quanto mais próton H+, for dissociado, né, mais forte vai ser esse ácido. A gente viu que o ácido é caracterizado pelo H+. Então aqui, ó, o H+, quanto mais H+ a gente tiver dissociado nessa solução, mais forte vai ser o ácido. E a força da base, consequentemente, né, vai ser caracterizada pelo OH-. Então, quanto mais OH- eu tiver dissociado nessa solução aquosa, mais forte vai ser essa base. Foi outra observação aí de Arrhenius. Bem, a teoria de Arrhenius trouxe muitas inovações para a química, né? Nessa questão de ácidos e bases. Porém, a teoria dele era muito limitada. Algumas questões não se resolviam, né? Não eram respondidas com a teoria de Arrhenius. Como? Um composto como esse, cloreto de amônio, NH4Cl. Em solução, iria se dissociar no íon amônia, NH3, e cloreto. Bem, aqui a gente não tem nem H+, nem Cl, nem o OH-, né? Então, o que seria? Seria uma base ou um ácido? Que característica teria essa substância? Essa era uma das limitações da teoria de Arrhenius. Uma das explicações que não era explicado pela teoria de Arrhenius. Outra dificuldade também era sobre o íon hidrônio. O que é o íon hidrônio? Bem, deixa eu explicar um pouquinho sobre solução aquosa. Bem, na teoria de Arrhenius, o ácido libera próton H+. Porém, numa solução aquosa, todos os íons estão solvatados, ou seja, estão hidratados com a molécula da água. Cada íon na solução está rodeado de água, da molécula de água. Ou seja, seria errôneo dizer que existe um próton H+ livre na solução. Então, veio Lowry e Bronsted com a teoria trazendo, né,
para a gente esse íon hidrônio, que seria o H+, com a água, né? Juntamente com a água. O H+ aqui, né? Juntamente com a água que está hidratando, né? Esse próton H+. Assim, seria melhor explicado como ficariam esse íon, né? Solvatado na solução aquosa. Bem, aí Lowry-Bronsted também explicou diferente, né? Sobre o ácido e a base. Para ele, não era simplesmente o H+ liberado pelo ácido e a base liberando o H-, o que explicaria soluções envolvendo substâncias como aquelas que a gente viu do NH4Cl, do cloreto de amônio, né? Que não possuem nem H+ nem OH- em solução. Ou seja, Lowry-Bronsted explicou o ácido e base como sendo o ácido aqui seria a substância que teria facilidade em doar o H+ para a base, em doar um próton para a base. E a base seria a substância que tem facilidade em receber esse H+, né, esse próton. Como a gente vê aqui, o HCl doa um H+ para a água. A gente vê aqui, ó. Aí a água vai ficar com um H+ a mais, né? Ficando então o íon hidrônio aqui, mais o Cl que perdeu o próton, né? Então, como essa reação é reversível, uma solução aquosa, quando ela voltar a ser HCl e água, ela vai ter um ácido e uma base de novo. Como a gente vê aqui, ó. O hidrônio aqui, o íon hidrônio, ele pode doar um dos seus hidrogênios, um dos seus prótons de hidrogênio para o Cl. Ou seja, para Lowry e Bronsted, uma substância com essa característica é um ácido. Então, o íon hidrônio vai se comportar como um ácido. E o Cl-, ele tem a facilidade de receber esse H+ do íon hidrônio. Então, ele vai se comportar como o quê? Como uma base, segundo Lowry-Bronsted. Bem, ficando bem claro que Lowry seria um cientista e Bronsted outro. Muitos dizem Lowry-Bronsted, mas não é a mesma pessoa. Bem, então, na mesma equação aqui, temos dois ácidos e duas bases. O que a teoria de Lowry-Bronsted explica como o ácido e a base conjugada seriam os pares conjugados. Bem, logo que Lowry e Bronsted divulgaram sua teoria, Lewis também divulgou a sua, generalizando um pouco mais as substâncias. Ao contrário de Lowry e Bronsted, Lewis associou a caracterização de uma base ou de um ácido de acordo com a ligação química dessa substância. Para Lewis, um ácido é aquele que recebe um par de elétrons. E a base é aquela que doa um par de elétrons. Como a gente vê aqui, o NH3, que a gente colocou aqui na fórmula estrutural, vai ficar mais fácil de ser visualizado, né? Vai ser a base que vai doar um par de elétrons para a água, aqui, que vai se comportar como o ácido, né? E essa era a explicação de Lewis para ácido e base. A base doa par de elétrons e o ácido recebe par de elétrons.
essa foi a nossa aula de ácidos e bases. Qualquer dúvida, só mandar um comentário aí pra gente que a gente responde. Valeu, muito obrigado.